Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre os principais cuidados prestados ao RN. Muito deles nós já falamos, nós já pontuamos, porém vamos complementar com novos cuidados que devem ser prestados a este perfil de paciente. Cuidados esses que podem envolver não só o funcionário, a equipe, o setor, mas também as mães, ok? Então vamos iniciar falando sobre medidas profiláticas pessoal da unidade e mãe, né? Bom, neste setor neonatal, berçário, muitas das vezes o fluxo de pessoas ele é restringido, né? Devido ao entendimento de que o ambiente com maiores fluxos, o risco de contaminação, de proliferação de micro-organismo é maior, né? Se tratando que é um setor onde acomoda pacientes com o sistema imunológico imaturo, né? Com risco maior de desenvolver infecção, então essas medidas são extremamente importantes, tá? Então, neste setor só vai frequentar pessoas que tenham tarefas específicas a cumprir nesse setor, né? Pessoas que estejam com alguma suspeita de doenças infecto-contagiosas devem ser barradas nesse setor, né? A higienização das mãos, que já é algo frequente, recomendado e essencial em todos os ambientes hospitalares, aqui vai ser ainda mais intenso essa solicitação, né, essa higiene, né? É importante que a primeira lavagem das mãos assim que você chega no setor, que ela seja muito, mas muito bem específica, bem criteriosa, bem semelhante àquela higienização da mão para procedimentos cirúrgicos, onde utiliza as escovinhas com antissépticos, né, sabão, envolvendo todo as mãos e também o antebraço, tá? E se for possível, após o enxágue do sabão, fazer na sequência a antisepsia com álcool 70%, álcool em gel 70%, né? Recém-nascidos de alto risco, algumas unidades colocam como protocolo utilizar antissépticos específicos, né? Aí varia de cada unidade qual será o antisséptico de utilização, né? Como já de protocolo em todos os procedimentos que você já conhece, sempre devemos lavar as mãos antes e depois dos procedimentos, né? Seguindo lá aqueles passos de segurança do paciente, né? Os adornos, unhas curtas, todo esse beabá aqui, nós como profissional da área já conhecemos, né? Para enfatizar o cumprimento dessas normas, muitas instituições fixam essas orientações, essas instruções no decorrer aí da dependência do berçário. Os uniformes, eles são uniformes exclusivos da unidade, né? Muitas das vezes se utiliza aquele conjunto que tem-se o nome aí de conjunto cirúrgico, pijama hospitalar ou a roupa privativa, né? Que é um uniforme de mangas curtas, né? Que é o ideal, porque assim a gente consegue fazer aquela higiene do antebraço também. Se for utilizar mangas longas, deve-se arregaçar as mangas até a altura do
cotovelo quando fazer aí os procedimentos, né? E, como eu disse, essa roupa deve ser exclusivo desse setor, né? É recomendado que o funcionário que estiver escalado naquele berçário, né, muitas unidades, as unidades, os setores de berçário, muitas das vezes eles são subdivididos, né? E aí essa subdivisão, eles têm uma organização, né, onde se coloca aqueles RNs que têm uma determinada complexidade todos juntos, no outro berçário outro perfil de complexidade, né? E é importante que esses funcionários não fiquem se transitando entre esses berçários, né? Cada dia, cada plantão utiliza-se uma roupa, obviamente, né? E a utilização dos EPIs, tais eles como máscara, deve ser algo rotineiro e permanente aí no cuidado, né? Outros cuidados que também já falamos aí no decorrer da aula é a credeização, né? O nitrato de prata, enfim, para evitar aí a oftalmia, né? O uso do álcool 70 no coto umbilical. Esses cuidados aqui, esse material está enfatizando principalmente para os recém-nascidos que não nascem em ambiente hospitalar, porque quando é em ambiente hospitalar, nós temos aqueles cuidados na sala de parto que nós já tivemos essa aula, né? Então, como esse RN não nasceu em ambiente hospitalar, nasceu em casa, ou dentro de algum veículo, ou até mesmo no lavatório, esses cuidados, eles são colocados, né? São realizados no RN assim que ele dá entrada no hospital, né? E ainda nós temos que nos atentar à questão da infecção, né? Para RNs, cordão umbilical com potencialidade de ser infectado, né? Então se observa ali o mau cheiro, o odor desse líquido amniótico, né? Para ver se tem aí uma probabilidade de estar e ser infectado, para já se preparar para possíveis complicações que esse RN pode apresentar, né? De imediato vai estar verificando a temperatura, né? Nós já sabemos o quão importante é observar e regular essa temperatura do RN, né? E quando admitido dentro da unidade, imediatamente esse paciente deve passar por uma higienização, né? Então, retirada do sangue, do vernix com água e sabão, né? Para remover toda a sujidade aí que ele deve ter tido contato no momento do nascimento, né? E após fazer o controle de temperatura rigorosamente, sempre atentando aos sinais de infecção, né? E se for necessário, após uma avaliação médica, esse RN vai ser colocado dentro de uma incubadora, que é um local ideal para fazer aí o controle dessa temperatura, né? E também um ambiente que, vamos dizer assim, que o contato com micro-organismo é quase que zero, tá? Quando não for colocado, né, ou indicado a permanência desse RN em incubadora, vai ser direcionado para um setor apropriado para atender este perfil de paciente. A alimentação deste recém-nascido. Nós devemos evitar ao máximo o uso de leite artificial, isso já é clichê, vamos dizer assim, né?
Os prematuros, eles devem sim receber o leite materno. Muitas das vezes esse leite vai ser ordenhado. Isso quer dizer o quê? Que a mãe vai retirar o leite por ordenha, né? Porque dentro do ambiente hospitalar não é aconselhado o uso de bombinhas ou coisas parecidas, né? Se for possível fazer a ordenha e logo em seguida oferecer para o RN, né, ser administrado no RN, nessas condições, né, de ordenha e logo em seguida ser ofertado para o RN, não é necessário que esse leite passe por um processo de pasteurização, né? Que é uma técnica e um cuidado com o leite materno, que eu vou deixar linkado aí para vocês, todo um vídeo, né, onde explica bonitinho o que é pasteurizar o leite, né? Resumidamente, ele passa por um processo de descongelamento, né? Porque quando a mãe ela faz o armazenamento desse leite, ela congela, né? Então, faz o descongelamento e também faz um processo de qualificação desse leite, analisando aí se algum momento aí desse armazenamento esse leite foi contaminado, e também avalia-se níveis de gordura, de caloria, de nutrientes, de anticorpos que contém nesse leite, tá? Se o RN tiver idade gestacional e maturidade suficiente, ele vai passar pelo processo de amamentação, né? Então, de sucção e tudo mais, caso for possível, tá? Sempre facilitar a entrada da mãe, né, no berçário, para que ela possa promover essa amamentação, né? Isso é importante, porque além de todos os benefícios do leite materno, tem a questão do afeto que deve ser mantido e estimulado e incentivado, né? Mães que têm uma quantidade de leite muito grande, né, de lactação, vai ser indicado, deverá ser incentivar essa mãe a pasteurizar, né? Porque é um leite que pode ser oferecido para outros RNs também, tá? Caso não for possível a alimentação pelo leite materno e partir aí para o leite artificial, tem que tomar cuidado, né, e ter a atenção para os utensílios que serão utilizados, que devem ser extremamente limpos e esterilizados para ofertar aí para esse RN. Dentro de uma unidade hospitalar, esse cuidado é realizado, né, esse processo de preparação e tudo mais, por uma equipe específica que tem esse treinamento, né, e todo esse cuidado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com berço, incubadora, equipamentos, o material de reanimação, que foi até assunto da aula passada, roupa e os materiais de consumo. Como todo o processo de setor, unidade hospitalar, passa por limpezas com corrente, né, e por limpezas terminais, né? Como se trata de um setor e de situações onde a esterilização, a desinfecção com eficiência é uma meta, e uma meta que deve ser alcançada com certeza, esse ritmo de higiene e de limpeza é algo que vai ser maior, por se tratar de um ambiente com pacientes com complexidade, pacientes que
o risco de infecção é evidente, tá? Bom, então o berço, ele deve ser feito a sua limpeza e desinfecção diariamente, utilizando água e sabão e solução alcoólica 70%, né? O recém-nascido, ele vai ser retirado, obviamente, desse berço para a coleta de sangue ou outro procedimento que necessite da retirada do recém-nascido desse berço, né? E também retirar ele para fazer essa higiene, tá? Em outras situações, o RN deve permanecer, né? Isso quer dizer o quê? Que esse berço vai ser exclusivo para esse RN em todo este período de internação. A incubadora, né? Fazer a limpeza terminal logo após a sua ocupação, porém, no caso de RN com permanência prolongada, deve ser feita a cada 7 dias. Lembrando, pessoal, que essa frequência ela também pode ser diferenciada entre as unidades, tá? Então, para fazer essa limpeza também com água e sabão neutro, fazendo a desinfecção com álcool 70, se caso esse RN que ocupa essa incubadora, ele portar de alguma doença infecciosa, vai utilizar algum antisséptico específico, conforme a unidade preconiza, né? E utilizar, né, aí fazer a remoção desse antisséptico com água e conforme as orientações do produto e também do equipamento que é a incubadora, ok? Outros equipamentos, como frasco de umidificador, né, ele deve ser trocado a cada 24 horas. O umidificador deve ser utilizado somente água destilada. Aí aqui coloca, né, água destilada e esterilizada, obviamente, e conservada na geladeira. Isso é quando não se utiliza o frasco na íntegra, né? Mas geralmente se usa o frasco na íntegra e não faz essa conservação de geladeira, né? Isso seria uma situação onde, sei lá, abriu um frasco com bastante volume, utilizou só a metade e não quer jogar fora, aí se conserva na geladeira. Mas acredito que a maioria das unidades, né, não incentiva essa conservação. O ideal é que sempre tenha aí um frasco novo, né, para fazer e para abastecer esse umidificador, né? Fazer a troca dessa água a cada 24 horas, né? Então troca o frasco e já troca a água também, né? O mesmo deve acontecer com o frasco de aspiração, que deve ser também esterilizado. Então faz a troca desse frasco diariamente, né? Junto com toda a extensão de aspiração, e obviamente que a sonda de aspiração é algo descartável, como vocês já conhecem, né? Então faz a aspiração, terminou de aspirar o paciente, já descarta essa sonda, tá? Se houver alguma peças, conectores dos respiradores, eles também devem passar pelo processo de reprocessamento, né? Após o uso, que é algo feito no setor específico, que é o setor de CME. O CME, que é o Central de Material e Esterilização, que faz todo esse reprocessamento, desinfecção e esterilização. Os materiais de reanimação também devem estar sempre checados, né? São materiais que também são esterilizados, então é importante que a instituição crie uma rotina de checar esse carrinho, e nessa checagem vai ser visto aí a validade desses materiais, se ainda estão válidos, se a esterilização ainda está válida, né?
As cânulas de intubação, pessoal, elas são descartáveis. Eu até sublinhei esse conteúdo aí, que era um ato, vamos dizer assim, não, um cuidado que se fazia antigamente. Hoje as cânulas são descartáveis, elas não vão ser limpas e depois esterilizadas para ser utilizadas novamente por outro paciente. Hoje as cânulas é um material descartável. Utilizou naquele paciente, terminou de utilizar, vai ser descartado, tá? O cabo e a lâmina do laringoscópio, eles devem ser desinfectados, né? Então, com água e utilizar ali o antisséptico ideal para aquele material, né? Que é o laringoscópio, né? Que geralmente é o próprio álcool 70 também, tá? Roupa. Então, trocar a roupa dos berços sempre que estiver molhada e sempre que necessário, né? Colocar a roupa suja em ambiente fechado e fora do berçário, que é aquela técnica do hamper que nós também já conhecemos, né? E aí vai ter um profissional direcionado para fazer esse recolhe dessas roupas aí para ser encaminhado para a lavanderia, né? Quando for fazer a pesagem do RN, né, na balança, deve ser colocado um papel descartável, né? E aí se faz a pesagem, retira esse papel e já descarta também, né? Se o neonatal, o RN, for um RN de alto risco, é importante que todas essas roupas, tanto do berço quanto os panos, enfim, que estiverem ali sobre o uso desse RN, seja esterilizado. O ambiente, né? Então, nós já sabemos como se procede com a técnica de limpeza concorrente e limpeza terminal, né? Então, nesse ambiente, que é um ambiente crítico, como nós já falamos, é feita a limpeza do piso no mínimo 2 vezes ao dia, né? Então, se faz primeiramente a retirada da poeira, ali vamos dizer que é da sujeira grossa, né? E logo após faz o esfregaço com o pano e com solução antisséptica, né? No caso aí podendo ser até o hipoclorídrico, tá? Se atentar a quinas, a batentes, né? Parte superior de armário, que é onde se esconde a sujeira, e não é porque o RN não tem contato direto com essa superfície que não deixa de ser um vilão aí para esses pacientes, tá? Todas as superfícies lisas de trabalho, como bancadas, armários, enfim, deve ser higienizada com um pano, com também um desinfetante, aí, o hipoclorídrico, como nós falamos, realizada aí 2 vezes ao dia, né? Muitas das vezes, para que não se perca nessa rotina de limpeza, se faz uma escalinha, né, com os horários e até as pessoas, os funcionários que vai ser responsável por fazer essa limpeza dessas bancadas, né? E logicamente, quando ocorrer alguma sujidade ali no momento de uma manipulação, no momento de uma coleta de sangue, já se faz a limpeza ali imediatamente, né? E a desinfecção, tá? Uma vez por semana é feita a limpeza terminal, né? Onde envolve aí paredes, portas, vidros, né? Como vocês já conhecem, né? E todo esse material de limpeza utilizado, como rodo, vassoura, aquele carrinho, né, de limpeza, ele deve ser exclusivo para esse setor,
que é algo que também já falamos sobre isso, que todos os setores devem ter o seu carrinho exclusivo. Não é viável ter o compartilhamento desses carrinhos, que pode trazer, né, micro-organismos de outros setores para esses pacientes críticos, né? Como eu disse no primeiro momento da aula, nesses setores se faz aí uma restrição de fluxo de pessoas, né? E o mesmo acontece para a colocação, vamos dizer assim, né? A distribuição ali dos berços em incubadoras, para que também não haja uma superlotação, né? Um empilhamento aí, e também um espaço insuficiente para os profissionais trabalharem com qualidade, né? Então, o distanciamento de 50 a 60 centímetros entre os berços é um distanciamento interessante e ideal, tá? Medidas a serem adotadas durante uma epidemia no berçário, que é algo que pode acontecer, né? Nós estamos falando aí de algumas medidas, né, que devem ser adotadas, mas existindo aí uma falha nessa medida, um funcionário que não que se desatentou, vamos dizer assim, em uma dessas medidas, pode ocorrer aí uma proliferação, né, de infecção aí entre os recém-nascidos, né? Então, primeiramente, quem vai entrar em ação, obviamente, é o setor de controle de infecção hospitalar, onde, junto com toda a equipe, vai fazer uma força-tarefa para identificar a fonte, né, entre os neonatais, né, entre os pacientes, equipamento, todo o pessoal ali que está adentrando este setor, né? Determinar a extensão do surto, isso quer dizer o quê? Quantas pessoas foi acometida dessa contaminação, né? Então, fazer uma busca, porque pode ser que tenha pacientes e pessoas, né, funcionários, enfim, que não estão apresentando nenhum sintomas, porém estão aí portando aí de alguma forma desses micro-organismos, né, que está aí envolvido nessa epidemia. Reavaliar as técnicas de asepsia, como a higienização das mãos, a limpeza dos equipamentos, o preparo e a conservação da alimentação, se existe alguma falha nessas técnicas de higiene, né? Restringir novas admissões, então isso quer dizer o quê? Novos pacientes não devem ser admitidos nesses setores por conta do risco de se contaminarem também, né? Aqueles pacientes que não estão contaminados, deve-se agilizar alta ou transferência se necessário, tá? Notificar o setor do CCIH, como eu falei para vocês, e manter as crianças em incubadora, porque a incubadora reprocessada, né, então reigienizada, aí, feito o processo de limpeza e tudo mais, subentende-se que ela vai estar protegida, tá? O alojamento conjunto, que nós já falamos disso também, ele tem um outro benefício também, que é o quê? A diminuição do risco de infecção hospitalar. Por quê? Porque existe uma pessoa exclusiva para esse RN, que é os cuidados prestados pela mãe, né? Então, é uma das outras vantagens que o alojamento conjunto traz aí para esse momento da maternidade esse momento do puerpério, né? Vamos dizer assim. Convulsões neonatais. Bom, devemos entender que a convulsão no neonatal, ela é algo assim com uma incidência muito alta. A gente tem que entender que é
um sistema, um organismo imaturo, né? Então, as incidências de convulsões, elas são altas, né? E elas também são indicadores para patologias, alguma ocorrência que deve estar acontecendo aí no sistema desse paciente, né? Que são várias, né? Todas aí envolvendo o sistema neurológico, né? O processo de amadurecimento desse sistema, né? As convulsões, ela tem suas classificações, né? Isso quer dizer o quê? Que existe aí características específicas das convulsões, né? Temos a sutil, né? Que é algo, como diz o nome, sutil, né? Onde há o desvio de olhos, movimento de sucção, então movimento com a boca, né? Dos membros superiores, podendo também ter apneia e palidez, mas muitas das vezes ela pode ser até imperceptível, né? Exige aí um profissional bem treinado e qualificado para observar esse tipo de convulsão. Temos a convulsão tônica, né, que já é um pouquinho mais evidente, né, um pouco mais evidente, onde existe aí as extensões dos membros, acompanhada de flexão dos membros superiores e com as mãozinhas fechada, né? É comum em prematuros que passou ou está passando por um processo hemorrágico, né? Que passou por um processo de hipóxia, né? De hipoxemia, né? Ou com uma lesão cerebral por bilirrubina, tá? Que tem essa característica aqui patológica kernicterus, né? Que é essa lesão cerebral pela quantidade de bilirrubina. Tem também a convulsão clônica multifocal, que são movimentos clônicos de um ou de outro membro, que pode ir migrando para outra parte do corpo, né? Pode acontecer em recém-nascidos a termo. Também temos a clônico focal, que é movimentos rítmicos curtos, né, de 1 a 3 segundos em um braço ou em uma perna ou um lado da face. E temos também a mioclônicas, que são movimentos simples, né, que muitas das vezes podem ser confundidos até com tremores, né? E aí fica, né, tá tremendo, sei lá, de frio ou é uma convulsão. Aí é onde a gente precisa entender certas coisas para diferenciar se tem tremor ou se convulsão, né? Então, o tremor, ele não é acompanhado por movimentos oculares, né? Então, os olhinhos não se movimentam como é numa convulsão. Os tremores, eles são sensíveis aos estímulos, né? Então, se mexer com a criança, se encostar na criança, esses tremores podem ceder ou podem diminuir, já a convulsão não. E os tremores caracterizam-se por movimentos rítmicos e de igual intensidade, né? E o movimento dominante na convulsão é a contração muscular. Os movimentos rítmicos dos membros inferiores nos tremores cedem com um estímulo, né? Com uma flexão, uma delicada flexão do membro que esteja ali em movimento e tal, ele vai ceder, tá? As causas das convulsões pode ser diversas, né? Então é importante saber a causa para definir um tratamento ideal, né?
E uma das causas mais comuns é a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que nada mais é que a falta de oxigênio, a isquemia do cérebro, né, do sistema ali neurológico, o cérebro em si, que sofre aí, que passa por um sofrimento por falta de oxigênio, né? E aí as manifestações mais frequentes são automatismo motores, as convulsões como nós falamos, né? Que pode acontecer devido a lesões ocorridas pela falta desse oxigênio. Transporte do recém-nascido. Bom, o transportar o recém-nascido é algo muito delicado, né? O ideal é que ele seja transportado no ambiente mais seguro que existe, que é dentro do útero da mãe, né? Então, quando se tem uma mãe que esteja sendo acompanhada eficientemente ali nas suas consultas pré-natais, onde já identifica um risco do parto, o ideal é que essa mãe já seja direcionada, né, para um parto num local onde tem uma assistência adequada para o seu RN, para o seu neonatal, né? Onde tenha recursos, né, para esse RN que possivelmente vai nascer aí com necessidades específicas, né? Bom, no caso onde isso não é possível, né? Então tem que ter aí toda uma organização para que faça esse transporte, né, de forma eficiente, tá? Bom, de primeira mão tem que haver uma comunicação, né? Então, o que exige isso? A comunicação entre a equipe, a comunicação entre as unidades, né? Então, a unidade da onde está sendo o local da onde está saindo esse RN para o destino da SRN, onde essa comunicação vai ser repassada todas as informações importantes, né, e necessária para que o recebimento desse RN, né, então essa admissão desse RN seja feita de forma adequada com todos os recursos necessários que esse RN precisa, tá? Então, antes do transporte, esse RN deve passar por uma avaliação, né? Onde nessa avaliação vão ser feitas perguntas, né? Em procura de resposta, que seria o quê? Esse RN pode ser transportado? Vai ser necessário uma intubação para esse RN? Em casos de recém com muito baixo peso, né, baixo de 1 quilo, que esteja aí com sofrimento respiratório, né, ele deve ser entubado, logicamente, né, e qual que vai ser a hipótese diagnóstica para os casos desse RN, né? Outras questões, né? Quais medidas nós podemos tomar antes de partir com esse RN, medidas essas que vai prevenir alguma complicação, né? Existem episódios de convulsões desse RN, né? Essas convulsões vão ser tratadas e como serão tratadas antes da partida, né? Então, são situações e antecipações que pode ser um sucesso, né? Que é o resultado de um sucesso nesse transporte, né?
colocando aí este paciente numa situação consideravelmente possível para seguir com esse transporte, com essa viagem, né? Então, né, aqui nós temos uma sequência, né, de procedimentos, vamos dizer assim, de medidas que devem ser adotadas para prosseguir com esse transporte, né? Então, a avaliação, como nós falamos agora, instalação de hidratação venosa com glicose 5 ou a 10%, conforme aí a resposta metabólica desse paciente, verificação da glicemia capilar, verificação de temperatura, verificação da necessidade de oxigênio, colocação de uma sonda orogástrica se necessário, o nível de assistência respiratória, qual vai ser a oxigenoterapia ideal para esse paciente, né? Então deve-se estabilizar esse recém-nascido antes de ser transportado. Lembrando que todas essas condutas elas vão partir do médico, obviamente, né, que é o profissional capacitado para tomar essas decisões, né? Não se deve iniciar o transporte em condições muito específicas, onde não tem aí as condições clínicas estáveis deste RN, né? Então, a importância da avaliação de todo esse processo, né, de ser adotado antes dos transportes é essencial, né? Afinal, a nossa missão é assegurar a manutenção da homeostase durante a remoção desse RN. Então, esse paciente ele deve se manter estável durante essa remoção. Então, algumas situações específicas e especiais que, com certeza, devem ser corrigidas antes dos transportes. Então, por exemplo, em situações onde é identificado um pneumotórax, uma insuficiência cardíaca e ou respiratória, convulsões, hipoglicemia, desidratação grave, hipotermia. Então, são situações que devem ser corrigidas, estabilizadas para após prosseguir aí com o transporte, ok? Esse transporte, você como profissional que vai acompanhar, deve estar equipado por uma eventual emergência, né? Então aí a gente vai preparar o material necessário para esse transporte. Então a gente já deixa uma maleta com esses materiais, né? Então essa maleta vai ser a maleta do transporte, né? Onde vai ter aí, vai conter nessa maleta todos os materiais para o atendimento desse recém-nascido, para as possíveis complicações e emergências que pode apresentar durante esse transporte, né? Então é feita uma listagem com os materiais que deve conter nessa maleta. Essa listagem deve ser anexada a essa maleta e, sendo assim, essa maleta tem que ser o quê? Conferida, checada para ver se todos aqueles materiais estão nessa maleta e se esses materiais estão viáveis, né? Se estão bons para o uso. Então, aqui nós temos a listagem desses materiais, né? Então, temos equipamentos e temos também medicações. Então, a gente deve observar a data de validade da esterilização, o funcionamento dos equipamentos eletrônicos, né? Como o laringoscópio, a incubadora, né? Então, tudo isso deve ser checado e de uma forma
sequencial, né? Seguindo aí a lista que estará anexa a essa maleta. A equipe, né? Então vamos falar de recursos humanos para esse transporte. Então deve ser constituída de no mínimo 2 profissionais treinados. Então o ideal que seja o médico e o enfermeiro ou técnico com experiência em recém-nascidos graves, tá? O meio de transporte, então o veículo de escolha vai depender das condições geográficas, das condições do recém-nascido, da necessidade desse recém-nascido chegar a esse destino. São situações que devem ser vistas, né? Então as condições geográficas, né, a distância, né, o distanciamento desse transporte. Então vamos pôr aí que se é um local que tem aí em torno de até 200 km de distância, né, e tendo aí um RN estável, sem probabilidade de grandes sustos, vamos dizer assim, pode ser feito com ambulância, né? Acima dessa distância, é recomendado o uso de aeronaves, né? Então, helicópteros ou aviões, né? Então, é importante que o responsável por esse transporte, né, o motorista, enfim, junto com a equipe, julgue aí, faça uma avaliação de condições climáticas, condições de trânsito, se é um percurso que vai ser utilizado os centros de grandes cidades, né, onde a gente sabe que o trânsito é ainda maior, né? Então, sendo assim, né, obtendo essas observações, pode ser que a equipe tome algumas decisões, né, se tratando aí que pode ser uma viagem que vai perdurar por longas horas, né? Então, se equipando aí com estoques de materiais, de cilindros de oxigênio adicionais, né, para que não passe por situações delicadas aí, estreitas, por falta de material. Os dados perinatais, que foi já um assunto dito nessa disciplina, né? Então, todas as informações pré-natais, ou informações do parto, informações das complicações pré-natais, né, que aconteceu aí durante essa gestação, né? A situação clínica do nascimento desse RN, a sua evolução até este momento são extremamente necessárias, né, para que possa prosseguir aí e dar uma continuidade eficiente ao tratamento desse RN, né? Informações até mesmo da placenta, né, que está envolvido aí, incluso nas informações do parto, né? Se foi colhido sangue do cordão umbilical, se foi armazenado esse sangue, enfim. Então, todas essas informações devem ser acompanhadas junto com o recém-nascido, né? O familiar do recém-nascido, jamais esse recém-nascido ele vai ser transferido e removido sem o consentimento do familiar, né, da mãe, pai, enfim, né? O fato da criança estar numa unidade neonatal, onde existem regras e tudo mais, já é traumático. Então, o distanciamento, o afastamento da mãe do seu filho é uma situação traumática, né? Como todo paciente, a família deve sempre ser atualizada das condições clínicas, né, do paciente aí, do recém-nascido, informando aí sobre a patologia, sobre o prognóstico dessa patologia, né? Antes de remover esse recém-nascido, é importante que a mãe, a família ali,
o pai, né? Geralmente, setores neonatais e berçário só é permitido a entrada da mãe e do pai, né? Que também são pessoas que vai passar pelo toda a orientação de higienizar as mãos, utilização de touca, avental descartável, né? Orientar que antes de vir que tome um banho, né? Com roupas limpas. Isso são todas as orientações que a equipe de enfermagem repassa para o pai e a mãe, que são os familiares permitidos aí para visitação, né? Para o acompanhamento desse recém-nascido no setor, tá? Então, os pais têm que ter todas essas informações, né, na íntegra, né? E explicar o porquê que está removendo essa criança. É importante que os pais tenham conhecimento da rotina e funcionamento dessa nova instituição que esse recém-nascido vai estar ocupando, ok? Cuidados durante o transporte. Então, evitar o resfriamento. Então, essa criança ela pode estar fazendo uso da manta de alumínio durante essa viagem, esse transporte, né? Manter estável a concentração de oxigênio, né? Então, através do oxímetro ou do monitor, vai estar observando aí a estabilidade desse oxigênio. Prevenir o excesso de perfusão, né? Então, excesso de líquido nessa criança, se a criança estiver fazendo uso, né, desse tipo de procedimento, né? O ideal é que esteja fazendo uso de um monitor cardíaco, onde ele esteja monitorizado, e assim a equipe que está acompanhando esse paciente vai ter acesso rápido às informações e a estabilidade desse paciente. Revisar antes da partida todas as fixações, né? Então, tubo traqueal, sonda nasogástrica, os catéteres, para ver se está tudo ok, né? Porque de repente um movimento brusco, uma trepidação, não ter o risco desses materiais, dessas fixações se deslocarem, né? Esse transporte, esse veículo, por ser um veículo que vai transportar um paciente crítico, ele deve estar totalmente higienizado, né? Então tem que ter uma preocupação extrema quanto à contaminação desse veículo, né? Então a descontaminação desse veículo é extremamente importante, tá? Que vai ficar sob responsabilidade da equipe que cuida, vamos dizer assim, né, dessa ambulância. Então a qualidade, né, se é um veículo que está em boas condições, que não vai ter nenhum risco de quebrar, de ter alguma pane durante essa viagem, também é importante, como eu disse, para não ter sustos durante esse transporte.